A gente estava falando muito aqui sobre esse jogo do Palmeiras contra o Porto, né? Que o Palmeiras massacrou o Porto. Claro que o Porto não é a principal potência, está longe de estar entre as principais potências europeias, mas foi um massacre do Palmeiras em determinado momento, o Porto fazendo cera, goleiro se jogando no chão, segurando a bola. Tipo, um Porto que, para mim, se apequenou diante do Palmeiras. E eu achei legal de ver isso de um clube brasileiro diante de um clube europeu. Mauro, quero saber o que você achou da partida e se você acha que depois desse jogo o Palmeiras tem mais chances de ser líder desse grupo do que o Porto, que vai gerar, claro, uma fuga do Paris Saint-Germain, né? Porque o segundo do grupo pega o Paris Saint-Germain e o primeiro pega o Atlético de Madrid. O Paris Saint-Germain ganhou de 4 ontem do Atlético de Madrid, sem o Dembélé, Mauro César Pereira. O primeiro, boa tarde, deve pegar o PSG. O segundo, pode pegar o Atlético, pode pegar o Botafogo, né? O Atlético tomou de 4-0, o Botafogo venceu o jogo dele. O Botafogo tá na briga. O Botafogo entrou na briga com esses 4-0 aí. Se ele conseguir suportar um empate contra o Atlético, ele pode, no saldo de gols, se classificar, né? Não pode perder para o Atlético, porque provavelmente não vai ganhar do PSG. Enfim, eu penso diferente. Eu acho que o Palmeiras jogou contra o pior europeu da competição. O Porto hoje é o pior representante da Europa. Terceiro colocado no Campeonato Português, 11 pontos atrás do bicampeão Sporting, 9 pontos atrás do Benfica. Levou 2 porradas do Benfica de 4-1 em casa e fora. 2, 4-1, 4-1. Está passando por uma reformulação. Pegou no segundo tempo, foi aí que o Palmeiras, muito mais inteiro fisicamente, encurralou o Porto, mas antes o jogo estava bem laicado, teve até muita trocação, teve chance para os dois times, 2 goleiros trabalharam, né? O Everton também trabalhou, e acho que o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer um jogo vencível, digamos assim, contra o adversário mais acessível entre os representantes do futebol europeu na competição. E acho incrível como o Palmeiras contrata no final, põe o Flaco Lopes aí para ver se faz um gol de cabeça. Não muda nada, gente, não muda nada. Contratou ele, Martins, já tinha o Aníbal Moreno, contratou o Vitor Roque, contratou o Paulinho, contratou o Facundo, contratou o Giai ainda no ano passado, teve o Felipe Anderson que chegou no ano passado, uma porção de jogadores do ano passado para cá, uma legião de reforços, vários jogadores. Mas o futebol é a mesma coisa, salvo momentos. O Palmeiras não cria situações, não tem repertório. Era para ter vencido ontem. Tem que botar essa régua do Palmeiras mais no alto, cara. O pessoal se contenta com qualquer coisa que o Palmeiras apresente. Se vencer de 1-0, grande atuação. Achei pouco. Era para ter vencido. O Porto é o adversário mais acessível entre os europeus. E o Palmeiras perdeu a grande chance de vencer, fazendo 3 pontos. O Al-Ahly, que poderia ser um time para encher o saco dos dois ali, empatou com o Inter Miami, né? O time egípcio vacilou na estreia, na abertura da competição. E acho que o Palmeiras perdeu a chance de ganhar um jogo vencível. O Porto estava morto no segundo tempo. Morto. E aí você faz o quê? Põe o Flaco Lopes e joga a bola na área. Quando o Flaco entrou, o Palmeiras cruzou cerca de 10 bolas na área, na parte final do jogo. Tome cruzamento. Cara, o Palmeiras faz isso há anos. Eficiente muitas vezes e outras nem tanto. Eu acho que está na hora do Palmeiras apresentar, a comissão técnica do Palmeiras apresentar um pouco mais de repertório. Para que tantas contratações? Para ser sempre o mesmo futebol? Sempre o mesmo plano de emergência? Eu, sinceramente, não achei. Achei que teve um copo meio cheio, que foi o time mais inteiro e mais perto da vitória. E o copo meio vazio e não consegui vencer um jogo vencível contra o adversário mais fraco entre os representantes europeus nessa competição. Teve essa oportunidade e não soube aproveitar. Não achei nada bom. Acho que era para ter vencido ontem, para o Palmeiras ter vencido o jogo, já dançava 3 pontos à frente, já dava um passo importante para classificar. Torcida era a maioria no estádio. Tudo a favor. Mas... eu discordo do Mauro, porque eu achei que o Palmeiras criou muita chance. Você não acha, Mauro? Foram 17 finalizações, de várias formas. Concordo que depois que o Flaco entrou, foram muitas bolas alçadas na área. Só que, tipo assim, vendo o jogo inteiro, eu achei que o Palmeiras criou muito, eu achei que o Palmeiras foi muito melhor que o Porto. Agora, concordo. Não ganhou, Thiago. Não faz o gol. Aí no final bota o Flaco, é a mesma receita de sempre. É isso que eu estou questionando. Eu acho que a comissão técnica do Palmeiras, com tantos jogadores que chegaram, tem que apresentar um pouco mais de repertório. Outras maneiras de chegar ao gol adversário. É sempre isso. Vai com o Vitor Roque, no final não pode, põe o Flaco, que é grande, é cabeceador, tenta o gol e fica cruzando bola na área. E também teve que correr o perigo. O Porto também criou situações. O Everton também trabalhou.
O Palmeiras também correu o risco de tomar o gol. Primeiro tempo não foi esse massacre. Depois o Porto morreu, aí para mim o copo mexeu. O Palmeiras inteiraço fisicamente, aí amassou o Porto. Mas não faz o gol. E é sempre isso. Outra coisa, o Vitor Roque pode amanhã ele fazer os gols mais importantes da história do clube, pode ser um jogador histórico do clube, mas até agora é muito pouco de participação no jogo também para 25 milhões de euros. Esse rapaz tem que apresentar mais ao Palmeiras. Até agora, estou falando até agora. Se daqui a algum tempo eu jogar bem, vai vir um bobão aí, viu? Aí a gente vai mudar a opinião muda de acordo com o que a gente está vendo. Não existe uma opinião fechada. Não estou dizendo que ele é ruim, que ele nunca vai jogar nada, não é isso. Estou falando que até agora é muito pouco. Entrega muito pouco. O Paulinho não vou nem falar porque tem uma questão física. Está lutando para se recuperar fisicamente e tudo mais. Mas o Vitor Roque, cara, é muito pouco que ele entrega. Bota na balança, 25 milhões de euros. Participação muito pequena numa partida de futebol, gerando muito pouco jogo. Eu, sinceramente, acho que tem que apresentar mais. E acho que o Palmeiras tem que jogar mais bola, tem que ser um time com mais repertório. Gente, o perfil dos jogadores contratados é diferente. O Palmeiras tem hoje meias qualificados, opções ali para colocar no meio campo. E você vê sempre o plano de emergência é bola no alto, bola cruzada. Vai que o Gustavo Gomes acerta uma cabeçada, o Flaco Lopes e tal, o Murilo. E é isso, eu acho muito pouco. Ontem era um jogo muito vencível mesmo. Mas a régua do Palmeiras é sempre muito aqui embaixo. Está na hora de subir essa reguinha aí, porque a grana que foi investida é muito alta. Ô Mauro, eu acho que foi uma boa atuação, mas eu acho que desperdiçou finalizações. Aí eu concordo. Porque, claro, o Porto é o pior time europeu da competição, mas ainda é um time europeu, é um time difícil, não é um jogo fácil. Nessa atuação do Palmeiras eu discordo. Eu achei uma boa atuação. Agora, concordo, deixou escapar uma vitória. Porque era para vencer. Desperdiçou chances, teve aquele lance que foram 3 chances em uma só. 3 chances ridículas. Mas a atuação, aí eu discordo. Eu achei que foi uma grande partida do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras merecia ter vencido. E concordo no aspecto que o Porto é o pior time europeu da competição. Isso aí é óbvio. O Benfica foi o campeão português, está na competição. Aí tem Paris Saint-Germain, Borussia, Manchester City, Bayern de Munique, Real Madrid. Realmente, mas eu achei boa a atuação do Palmeiras. E Bruno, chamando atenção para destaques individuais, né? Dá para a gente falar do Estevão como um grande destaque além do Everton? Claro, ele perdeu ali, né? Uma oportunidade clara, naquele lance que foram 3 oportunidades no mesmo lance, mas chamou muito a responsabilidade o Estevão, né, Bruno? O Estevão ele não se esconde do jogo, mas acho que ele errou mais do que ele erra normalmente. Acho que o Estevão ele pode fazer mais. Ele perdeu oportunidades. O Estevão, acho que ele teve, pelo nível dele, ele esteve um pouco abaixo, não de se omitir, mas de errar mesmo. Acho que ele errou mais do que o normal. O Palmeiras, os zagueiros foram bem, o Gomes e o Murilo bem, o Aníbal Moreno bem. Eu gostei do Alan quando entrou, melhorou o time ali. O Felipe Anderson teve um pouco abaixo, o Alan entrou bem no jogo, mas eu acho que o Estevão, ele é o cara que concentra jogadas no Palmeiras, mas ele, na hora do último passe da finalização, acho que ele errou mais do que deveria. E o Everton, claro, foi um grande destaque. Sim, Bruno, mas ele que criava as chances, você concorda? Que ele chamou muita responsabilidade em quase todos os ataques do Palmeiras até ele sair de jogo. E o Veiga entrou bem. Sim, o Veiga entrou. O Veiga esse ano não está conseguindo ter uma sequência grande, teve contusão nas costas, ficou fora. O Veiga, aos pouquinhos, vai retomar o espaço dele no time. O Estevão, ele não se omite, ele vai, chama o jogo, quer a bola. Ele é um jogador muito importante. Mas acho que ele erra, tem uma finalização ótima para ele no primeiro tempo, com a perna esquerda, certinho para ele, que foi um erro até de saída de bola do Porto. E ele perde, tem alguns lances que eu acho que ele precipitou um pouco. Então, eu acho que no acabamento das jogadas, ele não foi bem. O menino do Porto, o Rodrigo Mora, para mim, jogou mais que o Estevão. Assim, dos 2 garotos que tinham uma expectativa, acho que o Mora fez um jogo melhor que o Estevão. Né? O Mora, que é uma das grandes promessas aí do futebol português, parece que ele vai custar uma fortuna, né? Para sair do Porto, já deve sair já. Eu acho que falaram que era mais de 50 milhões de euros o Mora, né, Bruno, que deve sair do Porto.
Vai vender caro, né? Um jogador de 18 anos, garoto, talentoso, tem já algumas convocações para a seleção e estando ali no Porto, ele vende muito bem, né? O Porto, agora ele não está conseguindo fazer um negócio que para ele, para o Benfica, para os times portugueses, sempre foi muito bom, que era comprar jogador novo aqui e vender. Agora, até os valores estão mais altos aqui na América do Sul, o Porto está com mais dificuldade. A gente viu o time de ontem, não tinha nenhum brasileiro que iniciou, depois entrou o PP, que já está lá há bastante tempo. Tá o Otávio, zagueiro, que foi revelado no Flamengo, jogou pouco no Flamengo, foi para Portugal, jogou em time pequeno, mas reserva. E o Benfica, com a saída do Arthur Cabral para o Botafogo, ele não tem brasileiro nesse momento no elenco. Então, aquela coisa que os times portugueses fazem muito bem, de comprar um jogador aqui, jovem, e vender, eles não conseguem mais. Que ou o cara, como o Estevão, por exemplo, vai para um time grande, direto, né? Foi para o Chelsea, o Endrick foi para o Real Madrid, lá atrás o Vinícius para o Real Madrid, o Rodrigo. Mas quem está pegando esses jogadores jovens aqui que os portugueses pegavam, eu não estou falando dos potenciais ali de estrela, são os pequenos da Inglaterra. Quem está pegando jogador assim e vendendo são Wolverhampton, Fulham, são esses Brighton, são esses times. Então isso é uma fatia importante de mercado que os portugueses tinham, que até pela situação financeira atual, né, os pequenos da Premier League com muita grana, é mais caro hoje tirar jogador do Brasil. Eles estão perdendo. Antes você tirava qualquer jogador daqui por 8, 9, 10 milhões de dólares. Hoje você não tira. Você tira dos times que estão quebrados aí. O Porto tirou o William Gomes do São Paulo por 9 e pouco. E ele é reserva lá. Ontem estava no banco, não entrou. Mas do Palmeiras você não tira. Por menos de 20 você não tira. O Flamengo também não. Então os portugueses perderam essa fatia aí, importante deles. Eles pegaram o Militão, eles pegaram do São Paulo por 4 milhões de euros, venderam para o Real Madrid por 40 e poucos. E tem vários exemplos desses aí. O Benfica, Ramírez para o Chelsea. E outros sul-americanos, Di Maria, o Benfica pegou do Rosário, vendeu para o Real Madrid. Davi Luiz jogou no Benfica, depois foi para o Chelsea. Isso os portugueses estão com mais dificuldade de fazer. Está mais caro para eles tirarem jogadores da América do Sul para venderem caro depois na Europa. Vamos ouvir aí que o Abel Ferreira falou depois do jogo, e ele estava muito orgulhoso, né, com esse desempenho aí do Palmeiras, porque realmente... O que foi? O que você quer falar? Fala, você sempre pode falar. O cartão dele tá deixando o time dele em último. Cara, muito é ridículo, cara. Mas é verdade. É verdade. Terminando esse agora, o Palmeiras era o último do grupo. Cadê? E um cartão amarelo, pô. Agora, isso é verdade. O Palmeiras está em terceiro. Muita gente não entende por quê, né? Porque os 2 jogos foram 0-0. Mas o cartão amarelo é um diferencial aí para o Palmeiras estar na terceira colocação. Vamos ouvir o que disse o Abel Ferreira depois desse baita jogo aí do Palmeiras contra o Porto. Vamos ver. Um sentimento de orgulho, porque sabia que a equipa... Eu não sei se vamos jogar contra equipas melhores ou piores do que o Palmeiras. Eu sei que nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da forma que nós sabemos e que treinamos. Nós somos uma equipa que pressiona o tiro de meta do adversário. Nós somos uma equipa, quando nos deixam, que propomos o jogo. Quando nos dão a oportunidade, que contra-atacamos. Quando as equipas não estão tão bem preparadas nas bolas paradas, nós também somos fortes nesse momento. Eu já disse várias vezes, nós não somos... excepcionais num ponto do jogo, mas somos equilibrados em todos. Portanto, seja contra o Porto, seja contra quem for, nós temos uma forma de jogar e vamos jogar da nossa maneira. Agora, o sentimento é esse: frustração pelo resultado, porque muito sinceramente, mas o futebol é assim, nós temos que o aceitar. E imaginem, se este goleiro é o suplente, imaginem a qualidade do titular, não é? Se este é o suplente, em 5 anos fez 30 jogos, imaginem como deve defender o principal, não é? Mas o futebol é mais que por isto. E a outra é de orgulho, porque eu sabia que os nossos jogadores iam jogar da nossa maneira. É verdade que no início do jogo, e o gramado, ao contrário do que eu estava a dizer ontem, conseguiu aguentar-se, apesar de seco, não tinha relva seco. Felizmente, eu não sei qual é o padroeiro da chuva, mas choveu, garoou, foi ótimo, velocidade no jogo. A bola não quicou tanto, era mais fácil dominar e mais fácil passar. Conseguimos impor ritmo no jogo e criámos oportunidades suficientes, na minha opinião, quer na primeira, quer na segunda. Mesmo o Porto, isto era resultado em condições normais, 2-1, 3-1, 3-2, mas infelizmente isso não aconteceu.
Mas é isso, orgulho por um lado, por aquilo que fizemos, frustrado pelo resultado, porque eu sou muito transparente, não é? Eu não consigo esconder o que sinto, por muito que disfarce, mas enfim, seguimos. Olha aí, ó, é o Abel Ferreira, né? Orgulhoso, eu também estaria orgulhoso, tá? Se fosse o Abel Ferreira, até porque eu acho que o Al-Ahly vai perder a classificação nesse empate, né, contra o Inter Miami. Agora, o Abel ficou orgulhoso. E aí, Flávio, eu queria te perguntar uma coisa também, porque você muitas vezes fala que torcida não faz diferença, né? E para mim, para a maioria, faz. Agora, foi foda ver o que a torcida do Palmeiras fez ontem, gente. A torcida do Palmeiras estava em número muito maior que a torcida do Porto. A torcida do Palmeiras cantou o jogo inteiro, empurrou o time o jogo inteiro. A gente que viu esse jogo na televisão escutava a torcida do Palmeiras gritando o jogo todo. E me desculpa, isso faz muita diferença. Eu acho que foi foda ver o que a torcida do Palmeiras fez lá em Nova Jersey, tanto nas ruas, porque viralizaram, né, conteúdos da torcida do Palmeiras nas ruas, lá na Times Square, quanto no estádio. A torcida do Palmeiras foi muito dominante e a torcida do Palmeiras, para mim, fez muito da diferença, Flávio. Você vê isso no exterior, é muito legal, pô. Então, foi legal, foi legal. O Palmeiras fez uma festa bonita, foi bacana. Os times brasileiros sempre, né, fazem esse barulho todo. A gente lembra do Corinthians no Japão, que era mais distante, foi um negócio bacana também. Agora, eu acho que mudou nada para mim. Eu quero ver, põe essa mesma torcida lá contra o Paris Saint-Germain, eu quero ver. Se ganhar, eu falo, bom, realmente fez diferença. Agora, ontem foi o Palmeiras jogando muita bola, e jogando tudo que podia, e o Porto não conseguindo, tendo muita dificuldade para segurar o resultado, principalmente no final, quando o time estava cansado. O resto, gritar e tal, não sei o quê. Vamos ver quanto o Al-Ahly, se vai ter mais torcida que o Al-Ahly, né? É outra coisa interessante para ver. Torcida é legal, ela compõe bastante o cenário, mas quem joga é quem está lá dentro do campo, é lá que a coisa resolve. Ó, pode não ter mais torcida que o Al-Ahly, mas eu acho que vai fazer tanto barulho quanto ou mais. Porque o que a torcida do Palmeiras fez ontem, e sem sair gol, né? Porque geralmente a torcida inflama quando sai um gol, né? Aí inflama de vez. A torcida do Palmeiras ontem gritou o jogo inteiro da mesma forma e num jogo 0-0, pô. Eu acho que tem que respeitar, velho Vamp. Foi bonito. E outra coisa, eu discordo desse tonto quando ele fala que não faz diferença. Ah, quero ver se vai ganhar do PSG. Porra, você quer ver se vai ganhar do melhor time do mundo. Mas que faz a diferença, faz. O Palmeiras perde mais em casa do que fora. Tanta diferença que faz. Em casa é que ele perde. E a torcida do Palmeiras, se eu não me engano, ela fica na casa dele, né? Melhor negócio do Palmeiras é jogar fora de casa. O São Paulo lota o estádio, perde. Joga fora, ganha. Ô, Tico, olha, é só ver. Ô, Tico, eu não vi como foi, porque nós estávamos ao vivo, né? Nós aqui mesmo, nós três, o Bruno não estava, foi o Pipeno, porque o Bayern de Munique estava jogando. Né? Eu não sei qual foi a capacidade de público, mas os demais jogos estavam... Todos os jogos, a capacidade de público... Bastante torcida da Nova Zelândia nesse jogo. Tava fazendo bastante barulho. Fizeram um barulho tremendo. Foi um fuzuê. Torcida do Auckland foi a segunda com maior presença de público. Primeiro o Palmeiras, segundo o Auckland. Fez uma baita diferença. A gente foi mesmo? Sacanagem. Aí, ô Tico, mas de fato, assim mesmo, não, assim, me surpreendeu mesmo, assim, a torcida do Palmeiras, lógico, se preparou todo mundo, sabia que tinha que ter o Mundial. A gente sabe que nos Estados Unidos está dificultando ao máximo aí com o governo Trump vistos americanos. É de convir até que um jogador do Boca conseguiu agora, né? Ele teve uma condenação lá. Não, mas ele conseguiu agora. Eu sei. Ele teve o Ricardo. Até um atleta que ia disputar a competição. Mas tem muito brasileiro lá. Sabe o que acontece? Não, o cara falou pra mim agora, dentro do elevador aqui, chegando na ponta, falou, corintiano, você sabe que nossa torcida é de italiano e o nosso passaporte é vermelho? Também. Mas, não precisa de visto americano. Mas tem muito italiano naquela região, muito italiano. E os meus amigos, mesmo que falei, eu recebi pelo menos 5, 6 mensagens, todas as pessoas que moram lá na região. Não, então é o seguinte, o Palmeiras é o primeiro, que foi a fundação do Palmeiras de italianos, né? Claro. E quem é da comunidade europeia, carteirada com o passaporte vermelho, tá entrando. O cara falou agora pra mim isso aqui, porque eu fiquei surpreso mesmo, digo, pô,
Tudo bem que o Mundial de Clubes já estava definido algumas equipes que iam antes de mudar o governo americano, né? Muda o governo, o Biden pede para o Trump e estão dificultando mais para os estrangeiros, né? A entrada, até vários estrangeiros, vários países aí barrados para visto, tudo. E eu fiquei olhando assim, onde é que esses caras do Palmeiras arrumam tanto visto, cara? Para entrar essa torcida toda e as organizadas, todo mundo. Aí agora eu vim pensando nisso, chego agora no elevador aqui, o filho do nosso querido Reginaldo, é pouco palmeirense, né? O Reginaldo também, falou, trouxa, nosso time aqui, ó, o passaporte é internacional, mas nossa não precisa de visto, não. Lá também. Tem muito brasileiro que mora lá, que mas estava lotado mesmo, mas tava legal. Foi bonito a minha festa. Não mudou nada no resultado do jogo. E vai ser um jogo legal. Agora sim, o Al Ahly também com torcida, vai ser legal as duas torcidas. Olha como você é insuportável. Se rende, cara. Elogia. Fala, não, foi realmente foda. O jogo do Boca Não foi, ué. Mas não. Você tem que vir com a tua palhaçada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Foi legal. Jogo. Eu falei, foi legal, só não muda nada no jogo. Se mudasse, o Palmeiras não perdia mais em casa do que fora. Só isso, não muda nada. Não tem lugar onde o Palmeiras tem mais torcida do que no Allianz. Vê os resultados dele nos jogos aqui em casa. Esse ano, é só olhar. O Palmeiras perde pra caramba aqui, São Paulo perde pra caramba em casa. Só perdeu uma fora, o resto perdeu em casa. Isso, quantas ele perdeu? 4, né? Novo Horizontino, Corinthians, Bahia, Flamengo, perdeu 5. 4 em casa e uma fora. 4 em casa, olha que maravilha, olha como a torcida faz diferença. Faz diferença quando vai. Agora juntou a panela da família, agora veio o filho. Números. O barulho do papai. Números. A torcida, ela mais atrapalha do que ajuda. Ainda mais a torcida do Palmeiras, que é corneteira. Pô, eles são fanáticos e corneteiros. Velho, eu tenho parente que é palmeirense, doente, maluco. Nossa Senhora. Ó, meu amigo Chuchu tá mandando aqui, ó. Comprou. Ele assiste o programa todo dia, que o Chuchu comprou um ingresso mais caro, agora vai ver o Flamengo aí. Sabe o que ele mandou aqui, Tico? Na região tem a maior concentração de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Claro. Valeu, Chuchu, obrigado. Aí, ó, o amigo Chuchu falou que... Tá comprando ingresso ainda lá? Ele comprou por $70, o ingresso tá $3. Não, mas ele falou que na região aí tem a maior concentração de imigrantes. É o que você falou, Flávio. É isso mesmo. Gente, o Abel Ferreira, ele falou da torcida do Palmeiras, né? Ele elogiou muito e disse que mostrou para o mundo e para os portugueses a grandeza do Palmeiras. É claro, o Abel sabe, né? Fazer aquela social com o torcedor, tem que fazer mesmo, porque ele é ídolo imortal do Palmeiras. Vamos ver aí o que disse o Abel Ferreira sobre a torcida, né, do Palmeiras ontem no estádio em New Jersey. As pessoas podem ver a grandeza do Palmeiras, sobretudo os portugueses. Portugal tem 10, 11 milhões de habitantes. Palmeiras tem 16 milhões de torcedores e o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portanto, hoje, como tu disseste bem, a maioria era nossa, estávamos a jogar em casa. Este é o Palmeiras. E nós tivemos a força também dos nossos torcedores, do início até ao fim. Foi pena nós não os presentearmos com uma vitória que era merecida. Mas faz parte, é futebol. Mas como te disse, só para resumir, o estádio é muito, muito, muito grande, 82 mil pessoas. Eu acho, na minha opinião, 46 mil está excelente. Para um jogo de duas equipas, 10 horas de avião para vir de São Paulo até aqui e mais ou menos 10 horas de avião de vir do Porto para aqui. Não é fácil, mas acho que o estádio estava bem composto e foi um excelente jogo, na minha opinião. Eu concordo com o Abel. Eu achei bonito, cara. Bonito ver o estádio, né, nesse jogo do Palmeiras.